Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje vai começar aí mais uma aula de física, tá certo? Lá no capítulo 8, onde vamos falar de força elástica, força de atrito e algumas aplicações dessas forças aí no cotidiano, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bem? Falando assim um pouco próximo por causa desse microfone aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela do material, a gente vai se ater aqui no material aí que vocês possuem, tá bom? Vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Suave. Pronto. É, já iniciando, pessoal, o capítulo falando aqui sobre força elástica, tá bom? Que a força elástica, de uma maneira bem sucinta, nada mais é do que a ação de uma mola de um objeto que apresente elasticidade, geralmente são as borrachas, as molas, tá certo? Que elas têm essa propriedade elástica, tranquilo? Então a ação de uma mola ou de um objeto que possui essa característica, essa propriedade elástica sobre um corpo, nós ao puxar ou ao contrair, nós vamos aí estar observando a ação da força elástica, que é representada pela sigla F de força e esse L aqui embaixo que é de força elástica, tá certo? Então, pessoal, a ação da força elástica ela se dá da seguinte forma: quando nós deformamos o objeto elástico, a mola ou a liga, eu falo liga no sentido lá de borracha, tá certo? Ou um material que apresente elasticidade, porque o objeto que apresenta elasticidade, quando deforma ele até um limite da sua propriedade elástica, que essa força é cessada, ele retorna ao seu tamanho original. É isso que configura um corpo ter propriedade elástica. Alguns têm propriedades elásticas maiores do que outros, tá bom? Que aí não confundir propriedade elástica com propriedade plástica, que é outra coisa totalmente diferente. Não entra aqui nesse caso, ok? Então a ilustração aqui que o material traz para a gente, ele traz a situação de equilíbrio, a primeira, onde eu tenho uma mola feita de um material que a gente não conhece, a gente vai já falar sobre isso. Ela está aqui na origem, o bloco, um bloquinho, então ele não sofre aí alteração no seu deslocamento, ele permanece parado. Então, é uma situação de equilíbrio. Nessa outra imagem, a mola foi contraída, comprimida. Então, quando você parar, cessar a força de contração da mola, essa mola ela tende a retornar para seu tamanho original. Então, ela vai aplicar uma força elástica sobre o bloco, tranquilo? Fazendo com que ele se desloque, tá bem? O terceiro exemplo aí no caso, quando a mola ela é alongada. Nesse caso, ela está sendo puxada e ela também vai tender a retornar para o seu tamanho original. A força elástica, observa aí que ela vai tender a puxar o bloco, ok? São as condições que nós temos com relação à força elástica. Professor, como é que eu calculo essa força elástica? Só tem uma forma de calcular essa força elástica. Uma não. Na verdade, é a forma mais prática, tá bom? Que é a fórmula da lei de Robert Hooke, ou lei de Hooke, tá certo? Fórmula de Hooke aqui, ó. Esse cara aqui, o inglês Robert Hooke, ou Hooke, que alguns chamam de Hooke, alguns vão chamar de Hooke. Não importa, aprenda a fórmula. Pessoal, esse ΔX é a variação, é o deslocamento, tá bom? Exatamente, olhando aqui para a figurinha do lado, essa variação de posição é que é o nosso ΔX, tá bom? Deslocamento, ok? Esse K aqui, pessoal, é a chamada constante elástica, tá bom? É uma constante elástica que todos os materiais possuem uma específica, tá certo? O que é que acontece? Se você isola essa constante e passa essa variável aqui do ΔX
Dividindo a força, nós vamos ter a unidade de medida Newton por metro, porque o deslocamento no SI é dado em metros, a força em newtons. Então, newtons por metro é a unidade de medida da constante elástica. Cada material possui um tipo de constante elástica. Anotem isso daí no rodapé do caderno, do livro, ok? Ele colocou esse sinal de negativo aqui, ó, porque a força elástica é igual a constante elástica vezes o deslocamento, tá certo? A constante elástica é o quanto de força que é necessário para se deslocar 1 metro, ou equivalente a isso, ok? Vezes o deslocamento. Quando a gente multiplica essa grandeza pela outra, a gente encontra o valor em newtons, né? Da força. Esse negativo, o próprio livro, ele traz aqui a descrição para a gente, mastigadinho, olha só. O sinal é negativo porque a ação da força elástica ela é contrária ao deslocamento da mola, tá certo? Quando você está comprimindo a mola, você está aplicando a força elástica, ela tende o quê? A ir de contrário sentido do deslocamento. Quando você contrai ela, ela tende o quê? A ir no sentido contrário da força de contração lá, para você comprimir ela. Quando você estica a mola, ela tende a voltar no sentido contrário. Então, é por isso que tem esse negativo aqui na fórmula, tá bom? Então, essa fórmula vai ser utilizada para a gente calcular a força elástica. Tranquilo? Vamos dar sequência aí agora na força de atrito, pessoal. Força de atrito, lembra, é um dos tipos de força, beleza? Nós temos lá a força resistente, a força de atrito. Força resistente não deixa de, assim como a força de atrito, elas se diferem, porque a força de atrito é nos sólidos, ocorre nas superfícies sólidas, e as forças resistentes é nos fluidos, líquidos e gases, tá? O que acontece? A força de atrito é uma força, como eu já disse, é uma força contrária ao sentido do movimento. Como assim? Por que ela existe? Quando observamos a olho nu as superfícies lisas, não conseguimos perceber as imperfeições, que o nosso olho ele tem uma limitação quanto ao grau de visibilidade. Então, por exemplo, a gente não consegue ver num quadro, esse quadro que está aqui atrás de mim, passando a mão por ele, o nosso olho não enxerga as imperfeições, mas nele há imperfeições. Quando um outro corpo sólido ele começa a entrar em contato com essa superfície sólida, devido a essas imperfeições da superfície, ora, tem superfícies que a gente consegue perceber com mais clareza essas irregularidades. Já tem outras que não. Mas um corpo, ao entrar em contato com o outro, devido a essas imperfeições, provoca a chamada força de atrito, que é uma força de resistência, é uma força que vai de contra o sentido do movimento. Se você aplica uma força no bloco, nesse bloquinho aí, para a direita, a força de atrito ela tende a parar o movimento, então ela é contrária. A força de atrito, se eu estou aplicando uma força para a direita, ela tende a ser para a esquerda, tá certo? Isso é importante, pessoal. Porque nós vamos ver aqui que a força de atrito, ela vai se dividir em dois tipos. Nós temos o atrito estático, como o próprio nome já fala, não é? É quando empurramos um bloco e ele não se movimenta. Estático é a mesma coisa que eu dizer para vocês o seguinte, que eu estou empurrando uma caixa e ela não sai do lugar, ela fica parada em repouso. A minha força não é o suficiente para ela se deslocar, ok? E nós vamos ter o atrito, o chamado atrito dinâmico, que é aquele que vai existir quando o objeto está se deslocando, ok? Então, esses são os dois tipos de força de atrito que nós temos. A fórmula para calcular a força de atrito é a mesma. O que vai mudar é o que vamos chamar de coeficiente de atrito. Nós temos o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Beleza? Então vamos aqui, ó.
No tópico da força de atrito estático, como eu já disse para vocês, a fórmula para calcular força de atrito, pessoal, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Se você quiser anotar no seu caderno aí, você pode anotar que força de atrito, F, é igual ao μ, esse Uzinho aí, vezes a normal. Professor, mas aqui no livro aparece esse Uzinho com o E e o Uzinho com o D. Exatamente, porque um é o coeficiente de atrito estático e o outro é o coeficiente de atrito dinâmico. O estático é quando o objeto encontra-se ainda em repouso e o dinâmico é quando o objeto começa a entrar em movimento, beleza? Então, olha só, mas a fórmula no geral é coeficiente de atrito vezes normal, beleza? Um exemplo clássico é se um perito, por exemplo, for calcular qual foi a força aplicada pelos freios até um carro chegar a parar, sendo que ele se deslocou tantos metros. Geralmente, existe uma tabela com esses coeficientes de atrito. Aí ele vai lá, entre a borracha do pneu e o asfalto, o coeficiente estático tem um valor, o coeficiente dinâmico tem outro valor, e aí a gente opera os cálculos mais ou menos assim. Eu só citei esse exemplo para a gente ver na prática a importância de conhecer a força de atrito, tanto nas perícias, como, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia, eh, no próprio esporte, a Fórmula 1, um pneu que vai ter uma resistência maior ao asfalto. Quando o asfalto está molhado, muda as condições do piso, do asfalto, então a força de atrito já vai ser de outra forma. Então, isso é importante, a gente conseguir pegar essa teoria aqui e conseguir tentar ver ela na prática, tá bem? Olha, pelo próprio desenho que tem aí na página seguinte, que eu tenho um rapazinho aí, parece o desenho do professor, do tio, mas esse aqui ainda tá mais bonitinho. Ele tá tentando empurrar o bloco aqui e ele tá até meio assim sem graça, porque ele não tá conseguindo. Porque exatamente a força aplicada por ele é igual à força de atrito. Quando a força de atrito ela é igual à força aplicada, a, a força que é aplicada pelo indivíduo, ele encontra-se em repouso. O que é essa normal, professor? Que o senhor falou, esse N normal, é uma força perpendicular ao plano onde se encontra o objeto. Ela forma 90 graus com a superfície. Tranquilo? Sempre. Ela é uma força de reação do bloco sobre a superfície. Tá ok? Beleza. Por quê, professor? Que ela é uma força de reação do bloco sobre a superfície. Ele não está no chão aí? O peso dele não está aplicando uma força sobre a superfície? A superfície, lá pela terceira lei, ação e reação, a terceira lei de Newton, a normal vai ser essa força de reação, ok? Então, multiplica-se o coeficiente de atrito vezes a força normal, a normal, nós vamos ver que a normal ela tem comportamentos diferentes dependendo da situação. A gente vai ver isso aí à frente. Então, dependendo da situação, se não ocorre o deslocamento, força de atrito estático. Olhando para o outro desenho aqui, ó, eu tenho uma força de atrito dinâmico, que é aquela onde o objeto começa a se deslizar. Quando falo deslizar, não quer dizer que vai ter facilidade, porque a força de atrito ela tende a segurar o objeto, a parar o objeto. Por que que quando a gente solta um objeto, joga ele tende a ir parando, porque a força de atrito vai retardando o movimento e aí ele tende a parar, ok? Se não existisse a força de atrito entre as superfícies, ele tenderia a permanecer em movimento constante, tá certo? Sempre em movimento, beleza? Então, nós temos aqui a situação, ó, que o rapazinho colocou uma força, o objeto adquiriu uma certa velocidade em decorrência da força aplicada por esse rapaz aqui, beleza? E aí eles
ele conseguiu superar a força de atrito estático e aí passa, a partir do momento que inicia o movimento, a ação da força de atrito dinâmico, ok? Aí aqui é importante a gente levar em consideração alguns fatores, tá bom? Vou passar aqui pro ladinho aqui, ó. Olha esse tópico aqui, isso que é importante. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Essa parte aqui, ó, já que a gente chega no gráfico. Apesar das forças de atrito e força de atrito dinâmico e atrito estático serem semelhantes, o que é que acontece? Guardam uma relação entre os coeficientes de atrito. Guarda isso aí para vocês. Quando, ó, olha só, o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. O que é que acontece? Assim é mais difícil vencer o atrito para iniciar o movimento do que para manter esse no estado de movimento. O que é que acontece? É mais difícil eu iniciar o movimento do que eu parar o movimento. Tá certo? Porque até eu vencer essa força de atrito estático, quando eu venço a força de atrito estático, eu consigo fazer com que o meu objeto ele entre em movimento. E aí, para ele entrar em movimento, para mim manter ele em movimento, é mais fácil do que eu iniciar o movimento, por causa dessa condição do coeficiente de atrito estático ser maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, ok? Aí tem um gráfico aqui, bacaninha, que ilustra isso aqui, ó. A força aplicada, eu vou aumentando a força aplicada e aqui a força de atrito também na vertical e a força aplicada na horizontal. Aqui no meio tem a força de atrito dinâmico, que é quando observa que essa reta inclinada aqui, ela vai mostrando o objeto ainda no repouso. Ó, o gráfico vai mostrando, conforme eu vou aumentando a força, ele permanece em repouso. Professor, mas bem que em um determinado momento, ele passa da força de atrito dinâmico. E por que ele ainda não entrou em movimento? Mas ele chega, ó, lembra, aqui eu venci a força de atrito estático. E aí eu vou chegar no ponto de eminência. Isso aqui é importante, porque é nesse momento aqui que vai dar início, nesse ponto de eminência, que não exatamente, é exatamente em cima do ponto da força de atrito dinâmico. Esse ponto de eminência, a partir dele, o objeto começa a entrar em movimento, ok? Aí inicia o movimento. Aí tem aqui algumas propriedades, bora só discutir aqui um pouquinho sobre elas. Falar aqui, ó. As propriedades importantes da força de atrito. Não depende da área de contato, nem da velocidade entre as superfícies. Ou seja, depende só do tipo de material. Por exemplo, em um vidro, se eu pegar a nossa mão, se a gente pegar a mão da gente, passar sobre um vidro, um vidro desses de janela, ele é bem lisinho, né? Então, o material o do vidro, ele oferece menos atrito do que, por exemplo, eu pegar uma lixa e passar a minha mão sobre a lixa. Eu vou ter aí uma força de atrito maior. Então, não depende da área de contato e nem da velocidade entre as superfícies. Depende do tipo de material. O atrito estático tem módulo variável, tá certo? Ao passo que o dinâmico é constante. Ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele pode variar. Porém, o dinâmico, a partir do momento que ele entra em movimento, ele é constante, tá certo? Ele não varia, tá bom? O terceiro ponto aí é que o atrito é diretamente proporcional à força normal de contato. Ele é diretamente proporcional, até porque força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal. Eles estão aí diretamente proporcionais. É algo que, se você olhar, fizer a análise da fórmula, fica bem prática aí a percepção do que ele acabou de falar aqui. E quarto e último ponto, ele diz que, porventura, um dos pontos importantes
é que a força de atrito depende da natureza das superfícies, foi o que eu falei para vocês. Não depende da área de contato, nem da velocidade, sim do tipo de material. Então, a natureza é o tipo de material. Tá bom? Dando sequência, pessoal, nesse capítulo aqui, tem a aplicação das leis de Newton, por exemplo, no elevador, no plano inclinado, máquina de Atwood. E a gente vai ver aqui de uma maneira bem prática e bem sucinta, tá bom? Para ficar o entendimento. Eu tenho aí basicamente 4 casos de observação das leis de Newton no elevador. Olhando para as imagens aqui no próprio material de vocês, fica bem claro e bem esclarecido a aplicação dessas leis. Vamos fazer aqui a ilustração, observando a ilustração e a relação entre elas. Isso aqui não se altera, só tem esses 4 casos aqui. É bem simples. A primeira situação é a condição de equilíbrio, quando a aceleração, quando o elevador está em repouso, a pessoa está dentro do elevador em cima de uma balança. Ok? Beleza? Ela tem o peso dela que atua sobre a superfície da balança. A balança, por sua vez, ela reage com uma força normal, contrária ao sentido do peso. Beleza? Se o elevador está em repouso ou se movendo em movimento uniforme no MU, a aceleração é nula. Então, a soma das forças é igual a zero. Tá certo? O peso mais a normal, eles se equilibram. Um é igual ao outro. Tá bom? Peso é igual a normal. Ok. Não caio na besteira de achar que é só quando a velocidade é zero, não. Velocidade constante também representa condição de equilíbrio. Ok? Lembra lá que o MU é uma situação onde a aceleração ela é constante. Ou ela é nula, não tenho aceleração. Beleza? Ok? Não trabalhamos com aceleração lá no MU. Ela não entra na questão. Segundo, a gente não enrolar muito. Movimento com aceleração para cima. Esse caso aqui, ó, da direita. O elevador está com aceleração para cima. Olha o comportamento. Nesse caso, observando aqui, se o peso fosse maior aqui, por que a gente coloca peso menos normal? Isso aqui, pessoal, substitui o F da segunda lei de Newton. Porque força não é igual a massa vezes aceleração. Tá aqui, ó, segunda lei, massa vezes aceleração. Qual é a minha força resultante? É a minha normal menos o peso, ok? Porque nesse caso, como eu estou subindo o elevador, tá bom? A minha normal, ela vai ser maior que o meu peso aqui nesse caso, ok? Então, vou ter normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Deste modo, eu pego aqui, ó, isolo a minha normal e aí eu levo para o segundo membro o peso somando com a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Esse é o segundo caso. Agora, o terceiro caso é quando a aceleração, pessoal, ela é para baixo, quando o elevador está descendo. Quando ele está descendo, quando você anda de elevador, que ele começa a descer, você tem aquela sensação do friozinho na barriga, justamente por causa disso aqui. Porque, tecnicamente, é como se o seu peso fosse maior do que a normal aplicada sobre o seu corpo. A reação é menor do que a força aplicada. Tá certo? Nessa situação, a gente considera o peso, sempre a gente pega a maior menos a menor, tá bom? Por isso que fica peso, nesse caso, menos a normal, igual a massa vezes a aceleração, ok? E aí, isolando a normal, tá bom? Que é o que a gente vai calcular, porque o peso não vai mudar. Apesar da sensação variar aí, mas o peso não muda. A única situação em que o peso muda é quando você muda de planeta, tá bom? Então, ó, o peso é constante, o valor do peso, agora normal é que a gente vai calcular, que aí nesse terceiro caso fica com essa configuração, beleza? E o quarto caso
é chamado de imponderabilidade. O que é a imponderabilidade, pessoal? Imagina que agora você, não vou mandar você se imaginar porque deve ser ruim se imaginar nessa situação. Imagina que o sujeito, bem aqui, ó, do quarto caso, está dentro do elevador e o cabo do elevador pegou e quebrou, se rompeu e ele agora está em queda livre, tá bom? A única ação que vai atuar sobre ele é a ação da força peso, não vai ter normal. Porque tanto a pessoa que está dentro do elevador quanto o elevador em si, ele está em queda livre, ok? Então, a única aceleração aqui desse sistema é a do quarto caso, é a da gravidade. Beleza? Temos aqui a situação de plano inclinado, tá bom? Plano inclinado essa situação aqui, ela é bem simples de se entender, tá bom? Como só falta essa parte de plano inclinado e máquina de ataúde, eu vou ver se dá para a gente dividir essa parte, tá? Para uma outra aula. Deixa eu olhar aqui, porque é bem pouquinho. Porque a parte de plano inclinado, pessoal, ela o que interessa para a gente é essa análise aqui, ó. Qualquer coisa na próxima aula eu dou faço uma reprise dentro dessa parte aqui, ou lá no grupo eu tento reforçar um pouco mais essa parte aqui, tá? Não se preocupe. Quanto ao plano inclinado, a superfície onde o objeto vai estar em contato, ela tem uma inclinação em relação à linha horizontal. O peso atua sempre verticalmente para baixo. Fazendo a decomposição dos vetores, nós vamos ter ele com ação e reação com a normal. Ó. A normal é esse eixo aqui, perpendicular à superfície inclinada, tá bom? Nós vamos ter, nesse caso, perpendicular ao plano PY e paralela ao plano PX, tá bom? A força responsável por fazer esse bloco ele descer essa rampa é exatamente Px, uma componente do peso, tá bom? Como que se calcula, professor, esses pesos aqui? Isso aqui, pessoal, como a gente fez a derivação aqui, a decomposição vetorial, isso aqui gera para a gente, ó, triângulos, tá certo? E aí vem lá da trigonometria, as fórmulas para calcular isso aqui. Então, no caso, está aqui, ó. Para me calcular PY, eu multiplico o peso vezes o cosseno desse θ aqui, do ângulo. Para me calcular PX, PX é o peso do bloco vezes o seno do ângulo. Ok? Beleza? Isso aí é que é o mais importante. Lá, quando a gente for trabalhar exercícios, a gente vai ver aí direitinho como é que se calcula na prática força de atrito com relação ao plano inclinado. Ok? Beleza. Máquina de ataúde, pessoal, é quando eu associo as polias, tá bem? As polias aqui, ó, a atiúde que chamam assim, quando eu tenho dois objetos pendurados por um cabo, tá bom? E eles estão unidos aqui no caso por uma polia. Essa polia ela tende a inverter o sentido das forças desempenhadas pelos dois blocos, ok? E aí eles vão apresentar algumas situações aqui. Só ver aqui como é que a gente... Vou dar uma pausa bem aqui. Já já eu volto. Só um pouquinho.
Bem, pessoal, aqui nessa máquina de Attitude, como eu havia mencionado a vocês, vou finalizar aqui o capítulo e aí eu vou fazer um vídeo curto, daqueles vídeos da resolução do praticando, mais sobre plano inclinado e máquina de Attitude para reforçar um pouco mais, tá? O entendimento. Vou fazer lá as demonstrações matemáticas aqui para vocês entenderem essas fórmulas. Esse cabo que segura os dois blocos aqui, a força que atua sobre eles é uma força chamada de tração, tá bom? É a força que atua nos fios e cabos. Aqui, observando no exemplo, o bloco A e o bloco B, o B tem maior massa em relação ao bloco A. Então, ele tende a movimentar o sistema, ok? O peso do B é maior que o peso do A. Então, ele tende a movimentar o sistema, ele tende a puxar o sistema, tá bom? O que é que acontece? Como a gente isolando cada bloco e analisando de forma separada, o bloco a tração ele não vai subir, porque o B não está puxando, então a tração é maior do que o peso. A gente vem para essa situação aqui, ó, bem aqui. Tração menos o peso de A é igual à massa de A vezes a aceleração. A gente faz essa análise com base na segunda lei de Newton, ok? Agora, o próximo caso. No B, eu tenho um fio segurando o bloco, não é? Porque senão ele cairia. Então, a tração no fio B, no bloco B, a tração de B, é menor do que o peso, porque o peso está puxando o sistema para baixo. Então, eu vou ter o peso de B menos a tração é igual a massa de B, tá certo? Vezes a aceleração, ok? Se eu, porventura, igualar as minhas trações, ó, que são as mesmas variáveis, eu vou chegar nessa situação matemática aqui, ó, ok? Substituindo quem é PB menos PA, que é a massa vezes a gravidade, ó, já botou a gravidade de forma isolada aqui, porque é a massa vezes a gravidade, massa de B vezes a gravidade, massa de A vezes a gravidade. Como o termo é incomum, ele colocou isolada. Então, a minha aceleração do sistema é igual, desculpa, a aceleração do sistema é igual à diferença da massa do de maior massa, tá certo? Menos o de menor massa, que é o B menos o A, sobre a soma das massas dos blocos vezes a gravidade, ok? É assim que chega nessa equação aqui. Isso é importante porque pede muito em questão a aceleração do sistema, assim como também pede a força de tração que atua no fio. E para encontrar é o mesmo princípio. A gente isola, só que nesse caso nós vamos tentar encontrar a força de tração. Nesse caso eu escolho um dos blocos aí para me encontrar a força de tração, tá bem? Então, a força de tração é 2 vezes o produto das massas dividido pela soma das massas vezes a gravidade. Em um vídeo curto que eu vou fazer para vocês, eu vou demonstrar matematicamente como que se chega e na resolução das questões do praticando, a gente vai trabalhar essas fórmulas aí para facilitar mais o entendimento, ok? É basicamente esse aqui o assunto, pessoal, de força elástica. É um pouco extensa, a aula fica cansativa, mas de já tenham calma, paciência, tá bom? Que a gente vai desenrolando junto aí, na medida do possível, tentar compreender o máximo o assunto, ok? Então, eu fico por aqui, tá certo? E até a próxima, meus queridos. Tamo juntos.